Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu, doutor da lei, mestre da lei, talvez, ou um escriba, e o outro, cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia esta oração: eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras, e com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Jesus disse: eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para a casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados. Certo dia, trouxeram crianças para que Jesus pusesse as mãos sobre elas. Ao ver isso, os discípulos repreenderam aqueles que as traziam. Jesus, porém, chamou as crianças para junto de si e disse aos discípulos: deixem que as crianças venham a mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse: ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro
no céu. Depois venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Aqueles que o ouviram disseram: então, quem poderá ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Pedro disse: deixamos nossos lares para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixarem casa, esposa, irmãos, pais ou filhos, por causa do reino de Deus, receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior, e no mundo futuro terão a vida eterna. Jesus chamou os 12 à parte e disse: estamos subindo para Jerusalém, onde tudo que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios e zombarão dele, o insultarão e cuspirão nele. Eles o açoitarão e o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não entenderam o significado destas palavras. Lhes estava oculto e não sabiam do que ele falava. Quando Jesus se aproximou de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem o homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse: receba a visão, sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus, e todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. Amém. Glória a Deus. O texto, capítulo com várias narrativas por parte de Lucas, mas podemos resumir em poucas palavras esse capítulo 18 no que podemos ler, o básico do reino de Deus. Um pecador arrependido que se comportava como criança, que não tinha vergonha de manifestar a sua fraqueza, e um cidadão da alta sociedade que escondia o seu interior
e fazia propaganda da sua integridade moral, o fariseu. O mendigo que tem a visão curada, que é simples e que conhece a Escritura e que, mesmo sendo cego, sabia que aquele que passava por ali era filho de Davi. Como que aquele cego sabia que aquele tal homem que passava por ali era filho de Davi? Porque ele orou: tenha misericórdia de mim, filho de Davi. Provavelmente poderia ser um judeu, conhecedor da Escritura, mas que também, numa relação inversa da sociedade, ele é um judeu reconhecedor que necessita de misericórdia. Lucas faz nessa narrativa que as pessoas, para receber o reino de Deus, precisam ser como crianças. E ele narra o momento que Jesus abençoa as crianças. Mas Jesus aplica a questão da inocência como um elemento necessário para herdar o reino de Deus. E então, nessa narrativa de Lucas, nesse capítulo, o básico do reino de Deus é ser simples como criança. A inocência tem olhos para enxergar a justiça de Deus. Uma pergunta foi feita, não sei se foi por Pedro, eu acho que sim: que nós vamos ganhar porque te seguimos, largamos casa, esposa, etc, etc e etc. Só uma criança é capaz de abrir mão de algo que ela julga importante para ela por algo ainda maior. Geralmente nós adultos temos dificuldade para abrir mão de coisas, crianças não. Elas trocam por qualquer coisa, porque elas são inocentes. E então a revelação da palavra de Deus nesse capítulo mostra esses itens básicos da fé cristã para encontrar o reino de Deus. Crianças dão valor a qualquer coisa. Aquele homem que orava, que se achava autossuficiente, se importava com a sua aparência moral. As crianças não têm interesse e não prestam atenção na aparência das coisas. E aí, se formos olhando o texto, pensar mais, o texto da palavra de Deus é um poço sem fundo, ou uma fonte de água que tem um jorrar eterno de conhecimento e de revelação. Mas é isso. Nesse atual momento da humanidade, tem olhos para olhar, para enxergar a mão de Deus sobre o momento presente. As pessoas que têm nos corações o sentimento infantil da realidade, ou seja, que mesmo que as coisas estão apertadas e difíceis, é possível, e as crianças conseguem fazer isso, brincar. As crianças conseguem brincar. As crianças conseguem estarem indiferentes diante de uma circunstância de conflito e medo.
porque elas são assim. E aí Jesus compara, ou demonstra que para herdar o reino de Deus, é preciso ser alguém que não se preocupe. Eu lembro que eu vi uma imagem, uma reportagem, no campo de refugiados, de duas irmãs iraquianas, numa cidade chamada Erbil. E elas davam entrevista para uma rede internacional de TV, e elas diziam que elas não tinham ódio do Estado Islâmico, mas eles foram a causa pela qual elas estavam morando em contêineres. E enquanto elas davam a entrevista ao repórter daquele campo de refugiados, elas tinham em suas mãos, cada uma boneca. E ao mesmo tempo que elas davam entrevista e falavam de que não entendiam porque elas tiveram que sair da casa delas e viverem naquele campo de refugiados, elas conseguiam brincar com as suas bonecas, porque isso é o elemento básico para entrar no reino de Deus, é não se preocupar. E essa narrativa de Lucas é isso. São muitos quadros que são mostrados no texto, do aspecto da vida da sociedade e como ela responde aos impactos que vêm sobre ela, e cada um vai reagir de acordo com a visão que eles têm da pessoa de Deus e da sua revelação na sua palavra para a vida delas. Aleluia! E nós damos graças a Deus porque nós podemos confiar em sua palavra. Como diz o profeta, acho que é Abacuque, ainda que falte o fruto da vide, os campos não floresçam mais, eu me alegrarei no Senhor, e sei que o meu Deus tudo pode. Eu estou misturando aqui com as palavras de Jó, na verdade, também a palavra de Abacuque. Mas creio no Deus da minha salvação. Mais ou menos assim, estas palavras do profeta. Glória a Deus, que Deus possa nos abençoar. Amém.